Olá, preciosa e única. Você já parou para pensar o quanto você é preciosa para o Senhor? O quanto você é preciosa nesse mundo? Foi pensando nisso que esse nome surgiu, viu? E nós queremos compartilhar uma palavra hoje que está em 1 Samuel, capítulo 25. Nós estamos falando das inquietações que acometem o coração de uma mulher. E aqui nós temos uma mulher chamada Abigail, e eu acredito que essa mulher viveu muitas tribulações. Por quê? Para começar, o casamento dela, né? No tempo de Abigail, a mulher não podia escolher com quem casar. E possivelmente ela não escolheu. Mas ela casou com um homem chamado Nabal, qual tem o significado do nome desse homem é tolo. Não há nada pior do que ser casada com um homem tolo, né? E Abigail já era casada por um bom tempo. A palavra relata que eles já tinham muitos bens que eram construídos, né? Não acontece de uma hora para outra. E num determinado momento da história, o rei Davi envia um servo para falar com Nabal e pedir alimento. Os guerreiros de Davi e ele também, eles viviam no deserto e em determinados tempos eles precisavam da ajuda de alguém. Geralmente eles recebiam ajuda sem problema porque eles representavam até segurança para algumas pessoas, né? Inclusive os soldados de Davi protegeram os pastores que pastoreavam as ovelhas de Nabal por muitas vezes no deserto. Foi por isso que Davi sentiu liberdade de ir pedir ajuda, de pedir alimento no momento que precisava, porque eles sempre protegiam os empregados de Nabal. Só que a resposta de Nabal foi feita com muita falta de sabedoria e imprudência. Ele não pesou a questão de Davi ser um homem de guerra e que tinha muitos guerreiros para guerrear a favor dele. E ele disse não, e disse não de uma forma muito, muito imprudente. E com isso, essa resposta enfureceu Davi. Quando a resposta chegou, né, quando o empregado, o servo de Davi, narrou a resposta, isso enfureceu muito Davi. E o que acontece então? Um dos empregados de Nabal correu até Abigail e contou para ela o que tinha acontecido e disse para ela o quanto eles eram protegidos por Davi e os seus soldados no deserto por várias vezes e que ela precisava fazer alguma coisa, porque aquilo ali significava um momento destruidor para a vida de Nabal e de toda a sua família, porque ele tinha mexido onde não podia, de uma forma que ele não deveria fazer. E você já imaginou quanto que Abigail deve ter ficado inquieta, querida? Sabe, na nossa vida também, às vezes, nós estamos muito tranquilas e, de repente, nós recebemos uma notícia e algo que nós temos que dar solução para aquilo. E nós não estamos preparados, aliás, nós nem sabíamos que íamos viver aquela situação. Foi o que aconteceu com a Abigail. Ela foi, naquele instante, ela tinha que resolver algo que o marido dela tinha criado, mas ela tinha que tomar uma atitude séria e correta, sábia, porque implicava a vida de toda a sua família. Sabe, naquele momento, com aquela resposta amada, aquele homem, ele estava destruindo tudo que eles tinham construído, todos os filhos, todos os bens, tudo que tinha sido construído em família por tanto tempo podia ser perdido, porque Davi estava muito enfurecido e ele não ia voltar, não ia permitir ser tratado com tanta indiferença e com tanta ingratidão. E ela, entendendo isso, ela conversou com seus empregados e pediu que juntasse o mais rápido possível o maior número que fosse possível de alimento, porque os soldados de Davi eram em número de uns 400 soldados. E ela precisou conseguir alimento para todos eles em tempo recorde. Eu imagino que o coração dela ficou muito atribulado. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter ido ali e ter ido brigar com Nabal, ela poderia ter feito um escândalo, mas ela não fez nada. Ela calou a boca, ela providenciou esses alimentos, pediu para alguns empregados irem na frente para preparar o caminho enquanto ela chegasse. E ela não disse nada para o seu marido, foi até lá
e falou com Davi com muita humildade. Aliás, ela se humilhou diante dele, ela se prostrou, ela disse para ele que o marido dela chamava Nabal, e isso significava tolo, e toda palavra que saía da boca dele era tolice, ele era um homem tolo, e que não valia a pena Davi, que era um homem ungido, escolhido de Deus para representar Israel, levar junto com ele, no dia que ele tomasse posse do reino, levar junto com ele essa culpa de ter matado tantas pessoas inocentes por causa de um homem tolo. Davi entendeu que essa argumentação de Abigail era muito prudente. E ele realmente não fez o que ele intencionava fazer. Ele não destruiu aquela família. E quando Abigail então voltou para casa, depois de um tempo, quando ele melhorou a bebedeira, porque ele estava bêbado, ela contou para ele o que tinha acontecido, ele silenciou, mas em pouco tempo ele morreu. Deus não permitiu mais que ele vivesse. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que quando nós vivemos atribulados com muitas coisas, nós podemos agir também de maneira errada, mas nós precisamos de transformar a nossa inquietação, a nossa tribulação em sabedoria, como fez Abigail. Nós não podemos permitir que as circunstâncias à nossa volta, que as pessoas à nossa volta, que muitas vezes agem sem sabedoria, possa interferir na nossa vida, possa influenciar as nossas atitudes. Nabal, pela sua atitude errada, ele perdeu a vida, mas eu quero destacar para você não a vida natural de Nabal. Eu quero dizer para você que com atitudes como a que ele teve, nós podemos perder a nossa vida espiritual. Nós podemos experimentar a morte espiritual, mas há sempre uma oportunidade que Deus nos dá de transformar as tribulações, os momentos difíceis, ou muitas vezes a falta de sabedoria em momentos de conquista. Sabe, essa história foi completamente mudada por Abigail no momento em que ela decidiu fazer a coisa certa, em que ela não desistiu, mesmo muito atribulada, tendo que alimentar 400 soldados em tempo recorde, ela fez. E sabe que Deus honrou a atitude dela, Deus honrou a confiança dessa mulher de acreditar que seria possível algo que aparentemente não era possível. Ela não olhou para a falta de sabedoria do seu marido, mas ela agiu com sabedoria. Querida, mais uma vez, eu desafio você a transformar a sua dor, a transformar as suas tribulações em sabedoria, em atitudes de sabedoria. Isso pode salvar vidas, isso pode mudar a sua história, isso pode garantir o seu legado. Em nome de Jesus, pense sobre isso e haja dessa forma, que seja um exemplo para você, porque quando você tem atitudes de sabedoria na sua vida, quando você muda a história, você está honrando o nosso Deus. E eu quero convidar você a ser uma mulher que honre o Deus que você serve. Beijo no seu coração e até mais.